Provérbios, louvado seja Deus, livro de Provérbios, queridos. Provérbios 3, nós realizaremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 12. Lembrando que na escola dominical nós estamos estudando desde o ano passado, uma revista que trata de provérbios. Hoje apanhamos bastante, né? Levamos aqui algumas cajadadas. Falamos sobre a língua, sobre as palavras, sobre a moderação no falar. E, irmãos, como é sério, como Deus odeia, como Deus abomina quando nós não utilizamos a nossa língua da forma correta, quando nós falamos coisas indevidas, mesmo sendo verdade, quando nós levamos coisas para frente, ainda que elas sejam verdadeiras, mas sem um propósito santo. Como Deus odeia, detesta e abomina aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Coisa séria, né? Irmãos, a lição de hoje foi muito séria. A gente às vezes tem a fofoca como algo muito comum, corriqueiro, porque a gente cresce, enfim, quando é criança ouvindo a conversa da mãe com a comadre na cerca, né, falando da vizinha da frente, do lado, da rua de cima, e a gente vai achando que isso é normal, mas nós aprendemos nas escrituras que não é, e temos a oportunidade de corrigir algumas falhas, né, de caráter, de postura. No caso das palavras, irmãos, quando não saber o que dizer e o que falar, enfim, o menos é mais. Se cale, né? Em boca fechada não entra mosquito, como diz o ditado popular, né? Provérbios 3, mas esse não é o assunto da noite, tá? Só para chamar a sua atenção para participar da EBD. Estávamos aqui em quase 50 alunos, foi uma bênção, e cremos que Deus ainda há de trazer outros. A palavra do Senhor diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade, a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te adoramos, te glorificamos, suplicamos, Pai, que nesse momento tão especial, onde a tua palavra será ministrada, sabemos que ela é o pão, ela é a água, ela é o alimento precioso, é a nossa vida. Que em nome de Jesus, todo dardo inflamado das trevas, toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo agora que permeia os pensamentos, talvez tentando impedir com que a tua palavra penetre profundamente, e que esta palavra seja, como no texto, escrita na tábua do nosso coração. Fala conosco, Senhor. Necessitamos ouvir a tua voz. Que esta palavra venha trazer consolo, refrigério, edificação. Também, se for necessário, Pai, correção.
Estamos aqui, Senhor, necessitados. Fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. Oramos assim, consagrando, Pai, esse período santo, no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o trecho que eu acabo de ler e vocês também junto comigo, lendo e ouvindo, fala sobre os conselhos da sabedoria aos moços. É como se uma senhora chamada sabedoria, que já acumulou muita bagagem, muita vivência, se assentasse num banco da praça e convidasse ali os adolescentes, os jovenzinhos, os moços e moças, para se assentarem ali na sua frente, e ela então começasse a contar algumas histórias, trazendo verdades preciosas. E hoje em dia isso está mais difícil de acontecer, mas alguns de vocês vão compartilhar desta lembrança que eu tenho. Eu me lembro muito do meu avô, o seu Manuel. Ele chegava da roça, apesar de não precisar mais trabalhar, ele fez questão de trabalhar praticamente até o fim da vida dele, mesmo com sérios problemas de saúde. Ele tinha um Golzinho 85, tinha uma Pampa nova, a Pampa nova ele não tirava da garagem e ia com o Golzinho para o sítio. E ele chegava cansado, e ele se assentava na varanda lá em Umuarama, cidade quente, ele ficava sem camisa, né? Perdão da expressão, irmãos, era do meu avô, por favor, tá? Ele tinha um barrigão bem grande, né? Era o barrigão do meu avô, tá? Por favor, não se ofenda, tá? Se você tem barrigão ou barriguinha, é que meu avô tinha um barrigão bem grandão, e eu lembro que ele sentava, se esparramava na cadeira, e eu e minha irmã sentava nos pés dele ali, e a gente falava: vô, conta história. E ele começava a contar partes da vida dele, as coisas que ele fez quando criança, aqueles causos, de sítio, aquelas situações, e era muito interessante. E naquelas conversas, valores eram transmitidos, ainda que de um jeito engraçado, divertido, nem tudo era verdade, mas eu pude aprender muitas coisas com ele. Não foi diferente com os meus pais também. Quando tinha a oportunidade de assentar, conversar com eles, perguntar as coisas, tirar dúvidas ao redor da mesa, num passeio. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu estou falando aí de um tempo já bem distante, talvez aí minimamente de 25, 30, 40 anos atrás. Isso era um tanto quanto normal. Pais se assentavam com seus filhos, avós com seus netos, a família compartilhava. Eu me lembro de muitas vezes, o meu pai era caminhoneiro, quase não estava presente, mas eu, minha mãe e minha irmã, a gente se sentava ao redor da mesa, e minha mãe perguntava como tinha sido na escola, e aí eu ia discorrendo o assunto, se tinha brigado, se tinha batido, se tinha apanhado. Crianças, não façam isso, é pecado, tá? Eu também não fazia não, de vez em quando, mais apanhava do que batia, mas é errado, tá? Eu não era crente ainda, tá bom? Eu não tinha me convertido. Mas a gente contava o que havia feito, o que a professora tinha falado, ensinado. Irmãos, os tempos hoje são preocupantes. Esse diálogo gostoso, esse tempo precioso de conversa, de compartilhamento de pensamentos, da vivência diária, enfim, isso está acabando. São poucos os lares que isso acontece, nem mesmo os casais quase mais conversam. Até marido e mulher hoje, muitas vezes são desconhecidos debaixo do mesmo teto. É cada um para o seu canto, fazendo aquilo que gosta, entre aspas, não tem conversa, não tem diálogo, e assim as crianças estão indo para o mesmo caminho, porque para eles é muito mais fácil. Eles são essa geração, estão hiperconectados, vivem num mundo conectado, globalizado. E meus irmãos, eu tenho medo de que as famílias de hoje, principalmente os pais, o meu medo como pastor, como crente da Igreja de Cristo,
é que muitos pais, muitas famílias estão perdendo o timing. Sabe o que é isso? Estão perdendo o tempo certo. Estão perdendo, irmãos, aquilo que nós aprendemos como passar o bastão. Todo mundo aqui já deve ter assistido uma corrida nas Olimpíadas, chamado revezamento 4x100, né, de corrida. 4 corredores, cada um tem que correr 100 metros. E quando ele chega numa determinada zona de transição, ele precisa passar o bastão para o outro companheiro. É um tubo de alumínio. E essa passagem tem que ser feita no tempo certo, dentro de uma zona delimitada. Se isso não acontecer, aquele corredor, ele é desclassificado e, consequentemente, a equipe é desclassificada. Então, eles treinam incessantemente, além de ter que correr muito, porque ganha quem chega primeiro. Eles precisam treinar essa passagem de bastão, essa transição. E, infelizmente, muitos pais cristãos, se já não perderam, e se isso aconteceu, se prepare, a sua luta e a sua batalha vão ser grandes. Você vai ter que se desdobrar em oração, em clamor, em boca no pó, diante do Senhor. Mas para alguns ainda está em tempo de fazer isso, de acertar esse time, acertar o tempo, e fazer a transição, reunir a sua família, conversar, passar valores cristãos, valores morais, valores pessoais, enfim, investir, como a senhora sabedoria fez com esses moços. Tempo de qualidade de aprendizado. Nós precisamos fazer isso, porque se isso não acontecer, o prejuízo, a igreja já está sofrendo um prejuízo por conta disso. E se nada for feito, num futuro não tão distante, nós veremos prejuízos incalculáveis na igreja do Senhor Jesus. Por isso, meus queridos, precisamos relembrar aqueles que, como eu, já passaram dos 40 aí, e tiveram essa vivência, viveram momentos assim de aconselhamento, de conversa, tiveram essa oportunidade, e mesmo você que não teve, dê você o start, comece a fazer isso, a passar o bastão, a fazer a transição, a aconselhar e ter momentos de valor junto da sua família. Isso é necessário. O tema da mensagem de hoje, aqui em Provérbios 3, do verso 1 ao 12, é o seguinte: conselhos preciosos que trazem verdades preciosas. Meus irmãos, nós estamos estudando Provérbios na EBD, estamos estudando Provérbios no nosso PG dos Homens, que vamos retomar agora em fevereiro, e eu confesso a vocês que depois desses mergulhos profundos em Provérbios, eu tenho sido bastante impactado, tenho sido despertado para algumas mudanças muito importantes na minha vida. O livro de Provérbios, ele é muito prático, ele fala de uma forma assim muito tocante, muito clara aos nossos corações. Não são receitas prontas, e também não significa que se você fizer tudo que está aqui, tudo vai ser perfeitamente, você não vai sofrer. Não é isso que o autor, né, da maioria dos provérbios, que é Salomão e Ágor e outros, querem dizer para nós. Mas eles querem dizer para nós que se minimamente nós atentarmos à palavra de Deus, nós pouparemos a nossa vida, a da nossa família, de sofrimentos irreversíveis. Conselhos preciosos que trazem verdades preciosas. O primeiro conselho que, meditando aqui, o Senhor falou ao meu coração e eu trouxe aqui ao papel para compartilhar com vocês, é que bons conselhos acrescentam anos de vida e de paz. Bons conselhos acrescentam anos de vida e de paz. Meus irmãos, quem é que não quer viver uma boa vida e ter paz? Até hoje eu não vi
eu vou chamar de doido, porque para mim só pode ser doido, né? Até hoje eu não vi ninguém em sã consciência dizer que não deseja viver uma vida plena e não desfrutar de paz. Não conheço. Todas as pessoas que eu conheço e que eu já perguntei, enfim, que eu tive a oportunidade, todas desejam viver uma plenitude de vida, desfrutar de bons relacionamentos e ter paz. Meus irmãos, paz é artigo de luxo. Se você é alguém que se considera que possui paz, se a paz de Deus repousa no teu coração, se a paz de Deus tem guardado os teus pensamentos, se a paz de Deus repousa sobre ti, você é milionária e milionário. E talvez não se deu conta disso, chorando e reclamando porque não tem na poupança, na aplicação, não tem a casa, o carro que gostaria. Paz é artigo de luxo na prateleira da vida. E aqui nós estamos vendo o autor dos provérbios nos dizendo que bons conselhos acrescentam anos de vida e de paz. Vamos lá para Provérbios 3, do 1 ao 4 novamente. Diz assim, olha, presta atenção, coloque bastante atenção. Meu filho, o Senhor, o nosso Deus, imagina o Deus triuno, Ele está falando com a gente, Deus está falando com essa igreja aqui nessa noite, é comigo e com você. Ele está dizendo assim, meus filhos, não se esqueçam dos meus ensinos, e que o coração guarde, e que seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e você encontrará favor e boa compreensão, presta atenção, diante de Deus e diante dos homens. Olha que coisa preciosa, irmãos. Quando nós guardamos o mandamento do Senhor no nosso coração, o que é o mandamento de Deus? É a palavra do Senhor, é o Evangelho de Cristo, são as ordenanças que Deus traz ao seu povo, primeiro a Israel, depois a nós gentis. Está aqui, as Escrituras. Quando nós nos atentamos e guardamos, para mim a palavra guardar é algo muito sério. Para mim guardar significa que algo tem que ter valor. Afinal de contas, ninguém guarda o que não tem valor. A palavra guardar nos traz à mente a ideia de valor. Sabe aquele colar, minha irmã, que você tem de brilhantes, cravejado de rubis, esmeraldas? Sabe aquele aquele do seu sonho, tá? Imagina alguém com um colar cheio dessas pedras. Com certeza você não vai chegar lá do evento, do culto, de onde você vai com aquele colar, vai tirar ele do seu pescoço e vai jogar ele lá em cima de qualquer mesa. Possivelmente quem tem um colar desse, deve ter até um esconderijo, um cofre, alguma coisa assim. Isso não fica em qualquer canto, não é verdade? Então aquilo que tem valor é guardado, irmãos. Você já percebeu que a gente guarda um monte de entulho, porcaria, na nossa mente e no nosso coração? E se desfaz e joga em qualquer canto as coisas de Deus. É interessante, irmãos. O nosso coração corrupto é tão perverso que nós somos capazes de decorar uma letra de uma música pagã e permanecermos com ela guardada no nosso coração por 40 anos e não errar uma só vírgula. Mas não somos capazes, por exemplo, de decorar João 3,16. Eu jamais vou fazer isso, eu não vou envergonhar ninguém aqui. Mas se eu pedisse para 5 pessoas aleatoriamente recitar João 3,16, eu acredito que talvez das 5 eu vou ser bem generoso, 2 talvez ou 3. Amém, irmã? Você quer recitar? Mas... Ô, irmã,
Aquela paçoca e a tubaína não vai sair, você não está cooperando. Interessante, né? Isso significa que nós estamos com os valores invertidos. Nós estamos guardando o que não tem valor e estamos deixando de lado aquilo que tem valor profundo. Bons conselhos acrescentarão anos de vida e de paz. Quer viver bastante? Eu sei, pastor, eu sou um cidadão do céu, eu vou viver a eternidade com Cristo, é verdade. Mas aqui nós estamos falando desta vida aqui, terrena. Quer ter longevidade? E quer viver a vida com paz, com alegria, com plenitude? Porque para mim viver, irmãos, é isso. Tem muita gente nesse mundo vegetando. Tem muita gente nesse mundo existindo. Para mim existir não é o mesmo que viver. Viver para mim tem sabor. Viver para mim tem alegria. Viver para mim tem gozo. Viver para mim tem felicidade. Existir não. Existir é um dia após o outro, estou aqui mesmo, vamos levando, vamos fazendo peso na terra, enfim, tem que trabalhar, não. Viver para mim tem paixão, tem alegria, tem gozo do Espírito Santo. E viver com paz, então, nem se fala. Que gostoso. Quando a gente tem paz no coração, irmãos, nada nesse mundo nos abala. As notícias são horríveis, as projeções são as piores, calúnia, difamação, escândalos. Quem tem paz, irmãos, voa nas asas do Espírito. Vão subindo com asas como águias. Que coisa gostosa. É para esse tipo de vida que o Senhor nos chamou. Lembrando mais uma vez, não há isenção de dores, não há isenção de lutas e de tribulações. Mas a coisa linda, o grande mistério, é que a paz de Cristo, ela não nos isenta das tempestades, mas ela nos abraça e nos socorre em meio às tempestades. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui, é que a confiança em Deus e o reconhecimento de que Ele é Senhor é fonte de saúde física e emocional. Vou pedir para a Gisele abrir na NVI, Provérbios 3, do 5 ao 8. A versão da NVI é mais interessante para essa leitura. Provérbios 3, do 5 ao 8, Gisele. Glória a Deus. A confiança em Deus e o reconhecimento de que Ele é Senhor é fonte de saúde física e emocional. Presta atenção. Confie no Senhor. É isso que está escrito ali? Confie no Senhor de todo o coração. E não se apoie. Tem uma versão que diz não se estribe, falando ali do estribo do cavalo, não é para se apoiar. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Verso 8 ainda. Olha que coisa linda. Se nós aplicarmos e vivenciarmos tudo aquilo que eu acabei de ler, isso vai redundar nessa bênção, ou nessas bênçãos. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Tem traduções que falam medula. Irmãos, quando nós confiamos em Deus e reconhecemos que Ele é o Senhor, isso se traduz para nós até mesmo, além das bênçãos espirituais que isso nos traz, mas isso se torna fonte de saúde física e emocional. É compreensível entender porque esse mundo está uma loucura, porque as pessoas têm feito as besteiras que estão fazendo, as pessoas estão perdendo o limite do senso comum, matando por qualquer coisa, se bem que não há justificativa para matar, mas hoje em dia coisas pequenas são justificativas para tirar a vida do outro. Nunca vivenciamos tantas pessoas doentes mentalmente, pessoas assombradas, tomadas pelo pavor.
paralisadas pelo medo, pela angústia. Pessoas extremamente ansiosas, que não conseguem viver o hoje, preocupadas com o amanhã. Talvez essa seja a pior tragédia. Deus nos deu o hoje, Ele nos deu fôlego de vida para nós vivermos o hoje, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa alegria. Mas aí o que acontece? Nós estamos, primeiramente, não confiando no Senhor de todo o coração. Para muitos Deus não é mais, ou talvez nunca foi a fonte de confiança primária. A grande maioria das pessoas se apoiando no seu próprio entendimento, criando para si projeções e expectativas que em nada se apoiam nas Escrituras, não têm aval de Deus, não consultam a Deus, vivem para onde o seu nariz aponta, e aí não entendem, porque estão adoecendo fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Meus queridos irmãos, a grande maioria das doenças físicas, falando das físicas, tá? Elas se manifestam porque nós somatizamos em nosso corpo as crises psicológicas e espirituais que nós vivemos. Sabia disso? Muitas doenças físicas e emocionais são somatização do nosso descompromisso com Deus e com a sua palavra. Está escrito ali no verso 8, quando nós, em primeiro lugar, confiamos no Senhor de todo o coração, reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos e nos afastamos do mal, isso dará saúde ao seu corpo e vigor para os seus ossos. Quando a gente busca, quando a gente se prostra, quando a gente reconhece a soberania de Deus e vive estribado, apoiado em Cristo, meus irmãos, isso é como um remédio para o nosso corpo e refrigério. Quando falo em refrigério, eu lembro da sensação do ar-condicionado. Você está lá, calorado, suado, angustiado. Daqui a pouco o ar começa a fazer o seu papel, ele traz refrigério ao ambiente e consequentemente ao nosso corpo. E a gente começa a ter, até a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Que gostoso. O refrigério de Deus é bilhões de vezes mais lindo e maravilhoso. Meus queridos, onde foi que nós deixamos de confiar no Senhor de todo o nosso coração? Onde foi que nós paramos de reconhecer que Deus tem a resposta e que só Ele tem a resposta e não nós, e que não é a nossa vontade, mas a dele que precisa prevalecer? Outra coisa interessante que aprendemos aqui nessa palavra: aquele que reconhece Deus como supridor e mantenedor e o honra em primeiro lugar, desfruta da sua bênção e dos seus cuidados neste mundo. Olha o verso 9 e o 10. Olha o que o sábio Salomão está falando aqui, presta atenção. Não é qualquer homem que escreveu isso aqui, foi o homem a quem Deus mais deu sabedoria humana, e ele escreveu também essas palavras inspirado pelo Espírito de Deus. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com os seus bens. Ele não está falando aqui apenas, irmãos, se nós não podemos compreender isso aqui apenas, e tão somente como ofertas e dízimos, por exemplo, que são entregues na casa do Senhor. Mas honrar a Deus com os nossos bens significa aplicar de uma forma saudável os recursos que Ele nos tem dado, sabendo que os recursos não são nosso Senhor. A avareza, a ganância,
O apego demasiado às coisas materiais não podem nos governar, mas pelo contrário, nós temos que assumir as rédeas. Honrar a Deus com os nossos bens é saber ser um mordomo fiel, bom administrador daquilo que Ele tem nos confiado também financeiramente. Não é gastar com aquilo que apenas eu quero, não é fazer apenas aquilo que eu desejo, mas é com modéstia, com simplicidade, com pureza, administrar os recursos financeiros. E é também, sim, honrar a Deus no sentido de dízimos e ofertas. Eu respeito aqueles que pensam diferente. Eu não sou o Espírito Santo e não tenho pretensão de me torná-lo. Ele já é Rei e Senhor de tudo, Ele é Deus. Mas, meus irmãos, eu não posso falar de quem não é dizimista, porque eu não posso falar daquilo que eu não conheço, porque eu nunca deixei, ou melhor, eu nunca não fui dizimista. Eu sempre fui, desde os meus 16 anos. A minha carteira foi assinada, o salário era R$ 118,60, está lá a minha carteira, com 16 anos. Naquela época assinava a carteira com menor de 18 anos. E eu tinha os meus talãozinhos de dízimo até um tempo atrás, nas mudanças eu acabei perdendo. E eu vi lá R$11 e eu acho que 80 centavos, foi o meu primeiro dízimo. E de lá para cá eu nunca deixei de ser ofertante dizimista na casa do Senhor. Eu posso dizer o que eu vivo. Irmãos, como é precioso honrar a Deus com as nossas primícias. Como é feliz aquele que honra a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. E a gente aprende que isso não é barganha, que não é toma lá da cá, não é isso. Eu não sei, irmãos, o que é não devolver aquilo que é do Senhor. E também não vou chamar de ladrão, de infiel, e nem vou amaldiçoar quem não o faz, por favor, em nome de Jesus. Até porque isso não salva. Não é o que a gente faz que salva, mas é o que Cristo fez. Mas eu preciso pregar a palavra, e está aqui, eu não estou inventando. Está dizendo, honre ao Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Olha que coisa linda, irmãos. Eu sinto alegria em dizimar e ofertar. Para mim isso é um momento épico, para mim, é lindo. Porque quando eu olho para trás e olho para frente e vejo Deus sustentando a minha vida de uma forma tremenda. É espetacular o que Deus fez e faz. E eu sou muito feliz por fazer isso. E eu aprendi que ofertar e dizimar, ele é uma ferramenta pedagógica de Deus na nossa vida, irmãos. Quando a gente é ofertante e dizimista, nós aprendemos de uma forma pedagógica que o dízimo e o ofertar é um agente limitador da ganância e da avareza. Porque quando eu, conscientemente, eu vou citar um exemplo aqui, vamos imaginar que o salário, o rendimento de uma pessoa seja lá R$3.000. Quando essa pessoa, de uma forma liberal, amorosa, graciosa, ela entende que aqueles R$3.000 não são dela, o que é dela são R$2.700. Esse é o que Deus preservou para ela, e serão suficientes para ele andar de uma forma justa e honesta perante o Senhor e perante os homens. Mas a 10ª parte, ela deve ser devolvida ao Senhor. Quando uma pessoa faz isso com liberalidade, com amor, irmãos, isso só mostra que o Espírito Santo está trabalhando de uma forma muito linda nesse coração, porque nós somos muito tendenciosos a nos apegarmos nas coisas materiais. Se a gente não cuidar, a gente se torna muito apegado nas coisas. E o dizimar é como se fosse algo pedagógico de Deus, dizendo, meu filho, você crê em mim, você crê nas minhas promessas, você crê na minha palavra, creio, Senhor, faça o que eu estou te mandando, e você vai ver se eu não vou cuidar de você. Malaquias 3:10. Me lembro do meu primeiro envelope de dízimo, laranjadinho, do Avivamento Bíblico, onde eu era membro na época. Estava lá Malaquias 10. Até hoje eu acho que ela estampa os nossos envelopes de dízimo. Que coisa linda, irmãos. Quando a gente faz isso,
os nossos celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Mas precisa ser algo liberal, precisa ser algo com amor, algo assim, é a paixão pelo reino de Deus e pela sua obra. Então eu louvo a Deus por você que já entendeu isso, e louvo a Deus por você que não entendeu, e talvez nunca vai entender. Jesus não te ama menos, não te ama mais, enfim, eu só preciso pregar a palavra, e o Espírito de Deus, Ele se encarrega de fazer o resto. Por fim, aquele que aceita a correção e não se rebela contra Deus, encontrará dias felizes e seguros. Como a palavra de Deus é linda, irmãos. Aquele que aceita a correção do Senhor e não se rebela contra Deus, encontrará dias felizes e seguros. Irmãos, todas as pessoas extremamente abençoadas, pessoas que eu conheci, que eu convivi, que eu troquei ideia, que eu adorei a Deus junto, que eu passei tempo da minha vida junto, nas igrejas onde eu fui membro, onde eu fui presbítero, onde eu pastoreei, todas essas pessoas, irmãos, extraordinárias, que são exemplos, elas são pessoas, irmãos, que têm uma marca linda na vida delas, elas são pessoas maleáveis, são pessoas tratáveis, elas possuem um coração de carne, são pessoas que, ao serem repreendidas pelo Senhor, ou por alguém que exerce algum tipo de cargo, ou algum tipo de excelência sobre ela, irmãos, são pessoas extremamente abençoadas. Quando a gente tem a humildade de ouvir a correção do Senhor, e não nos rebelamos, não ficamos com ódio. Eu me lembro muito de Caim. Antes de Caim fazer a besteira que fez, de matar o seu irmão Abel, Deus disse algo para ele muito interessante. Deus disse para ele: olha, cuidado, o mal está diante de você, muito cuidado, mas você tem a chance de mudar os teus pensamentos, tenha cuidado. Mas Caim não observou o Senhor. Deus disse para ele: meu filho, se você fizer a coisa direita, porventura eu não vou te aceitar, mas se você não me ouvir, infelizmente, algo muito triste vai acontecer com você. E dito e feito, irmãos, Caim não ouviu a repreensão do Senhor. Quantos maridos, esposas, filhos, quantos crentes, Deus tem falado domingo após domingo, quarta após quarta, enfim, todo o tempo. Deus está dizendo: minha filha, pare de se rebelar contra mim. Meu filho, pare de se insurgir contra a minha palavra. Você não está vendo que se você permanecer dessa forma, não vou estar com você? Meus irmãos, Deus não compactua com a desobediência, com o erro. Não tem jeito. Só existe uma coisa a fazer: ouvir a repreensão do Senhor, baixar a nossa cabeça, humildemente reconhecer o nosso pecado e se posicionar novamente e seguir na direção do Senhor. Louvado seja Deus. Para encerrar, o verso 11 e 12 de Provérbios 3: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Oh, meu Deus, feliz do filho que ainda é repreendido pelos pais. É sinal que esse filho goza do amor e do cuidado ainda dos seus pais. Difícil é quando os pais abrem mão e entregam esse filho a um destino cruel. Meus irmãos, Deus tem falado tanto com a gente. Deus tem falado com a gente na área do perdão, para que a gente perdoe, se reconcilie. Deus tem falado com a gente na área
dos pensamentos, da nossa santidade, daquilo que temos colocado diante dos olhos, ou pensamentos que têm permeado a nossa mente, atitudes que não têm glória, enfim, Deus tem falado. Vamos ser humildes, e vamos fazer aquilo que Deus tem nos mandado. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Ficando em pé, feche os seus olhos.